Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre soberania divina versus livre-arbítrio. Mistério resolvido? E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Quero aproveitar também e recomendando a você que talvez esteja entrando por agora, por esses tempos, acessando ao canal, para que você esteja assinando o canal para você poder ser avisado, notificado pelo próprio YouTube quando nós tivermos lançamento de novos vídeos. Você que já é assinante, gostaria de pedir a você que continuasse insistindo aí, mandando aquele like, aquele joinha para nós, porque ajuda, faz com que a ferramenta, o algoritmo do YouTube entenda que o que estamos fazendo é bom e disponibilize esse vídeo para um número assim cada vez maior de pessoas e assim a gente consiga abençoar mais vidas. Que Deus te abençoe. Há uma tensão acerca desses dois assuntos, soberania divina versus livre-arbítrio, ou até podemos colocá-lo como responsabilidade humana, dentro da teologia, por conta deles parecerem verdades que sejam mutuamente excludentes, ou seja, para uma ser verdade, a outra necessariamente tem que ser falsa e vice-versa, Então é quase um paradoxo, que diz o quê? Que duas verdades se tornam, uma acaba se sobrepondo à outra, ou uma acaba sendo verdadeira e a outra falsa, e portanto só pode ser uma verdadeira e não as duas. E como nós falamos no início, queremos descobrir ou discorrer aqui sobre como a Bíblia trata a respeito dessas duas verdades. Então nós temos algumas perguntas centrais, as quais nós podemos estar aí elencando. A primeira delas, será que nós temos então livre-arbítrio para tomar todas as decisões, ou aquilo que já decidimos já foi previamente definido ou decidido por Deus? Até que ponto Deus é soberano em relação a tudo o que acontece nesse mundo, ou até que ponto o homem é responsável pelos seus atos? Definição dos termos. Quando nós falamos de soberania divina, vamos entender então o que é cada uma dessas verdades. Soberania divina então refere-se basicamente ao controle absoluto que Deus tem sobre todas as coisas, inclusive os eventos que ocorrem nas vidas das pessoas, ou seja, Deus não seria Senhor apenas ou como Criador do universo, dos céus, do mar, da terra e tudo que neles existe, mas também atua na história da humanidade, não de forma apenas global ou genérica, mas de forma pessoal, conforme o entendimento da soberania divina. Nada fica fora do seu controle. Deus então tem o controle da nossa vida em suas mãos. Quanto à responsabilidade humana, é a ideia então de que os seres humanos têm liberdade para tomar decisões, sendo aí moralmente responsáveis por suas escolhas. Para tanto, nós podemos ver pelo menos dois versículos bíblicos, um para balizar a questão da soberania divina, o outro para justificar, por exemplo, a questão da liberdade humana. Então vamos lá, o primeiro texto eu vou colocar aí na tela para você. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O outro texto é Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, por esses versículos nós vemos que a Bíblia então ela aborda, ela considera, ou podemos até dizer assim, ela não se preocupa em definir a respeito dessas duas verdades, se uma se sobrepõe à outra, se uma é maior do que a outra, enfim. Ela simplesmente coloca as duas verdades dentro do texto bíblico. Algumas visões históricas e teológicas que nós temos aí ao longo do tempo a respeito desses temas. Um deles que nós podemos abordar, nós teríamos outros teólogos, mas eu elenquei apenas alguns para que não ficasse muito extenso o vídeo. Agostinho de Hipona. Deus é soberano, Atos 4:24.
Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então veja que a ideia de soberania, né, ela está explicitada não apenas nesse texto, eu peguei um como referência, mas está falando, né, Agostinho entendia pelas escrituras de que realmente Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Ele exalta aí, ou explica, né, que o livre-arbítrio humano então estaria limitado pelo pecado original. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que se o homem tinha livre-arbítrio, ele o perdeu, né, quando o pecado entrou no mundo. Isso ele diz a partir de Romanos capítulo 3, versos 10 a 12, que está fazendo uma citação de alguns salmos, né? Por exemplo, diz aqui Romanos capítulo 3, versos 10 a 12, vou colocar aí na tela para você, diz o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, ele já está dizendo que não há quem busque a Deus. Poderíamos citar ainda, complementando esses versículos, no próprio capítulo 3 aqui de Romanos, verso 23, ele vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, para Agostinho, no caso, né, ele estava dizendo, a partir das escrituras, entendendo muito claramente que, olha, o homem então não tem livre-arbítrio, ou se tem que estar afetado de tal maneira pelo pecado que ele não consegue se voltar para Deus. E daí a próxima conclusão é de que para ele, o Agostinho, seria necessário então a graça divina, né, para que o homem se achegasse a Deus, ou seja, é necessário que Deus atuasse sobre a vida do homem, colocando sobre ele a sua graça, e para que ele conseguisse se achegar até a Deus, ou seja, através da graça, ou como diz lá em Efésios capítulo 2, né, é através da graça mediante a fé, né, colocando todo esse processo sendo ele atribuído a Deus. Já na Idade Média, nós temos Tomás de Aquino, né, que também é outro grande teólogo aí da Idade Média, talvez o maior, muito provavelmente, onde ele vai falar a respeito de que a graça divina e o livre-arbítrio, então, eles coexistiriam, ou seja, ele já encara que, no caso, o livre-arbítrio continuaria existindo, né, mas que ele coexistiria com a soberania divina, ou a graça divina, no caso, né, Deus atuaria na vida do homem, mas ele não teria perdido, né, o homem então não teria perdido o seu livre-arbítrio, ou seja, embora afetado pelo pecado, não estaria tão afetado ao ponto dele ter perdido realmente a sua liberdade de escolher entre o bem e o mal, de servir a Deus e não, né? Então a liberdade humana, nesse caso, na visão de Tomás de Aquino, ela vai operar dentro de alguns limites estabelecidos por Deus. Então o homem tinha liberdade, mas ela é uma liberdade limitada pelos limites estabelecidos por Deus, com responsabilidade pelas ações humanas, porque nesse caso Tomás de Aquino, a semelhança de Agostinho, também não está tirando aí a responsabilidade do homem pelos seus atos, porque aí ficaria tudo muito fácil, né? Se está tudo determinado por Deus, então eu não sou responsável por nada, posso fazer o que eu quiser e não vou ser responsável pelos meus atos. Não tem sentido, isso não se sustenta. No período da Reforma, né, nós temos aí Lutero, né, ou o luteranismo, podemos dizer assim, né, a partir de Lutero, ele vai retomar o ponto de vista de Agostinho, principalmente na questão do livre-arbítrio. Primeiro, ele vai dizer que a vontade humana ela é escrava do pecado. Inclusive, foi um livro que Martinho Lutero escreve, ou um tratado, né, debatendo a respeito da questão do livre-arbítrio contra Erasmo de Roterdã, que também era outro teólogo da época, né, que era favorável à questão do livre-arbítrio, embora fosse até mesmo simpatizante da reforma, que estava já em ebulição, né, ele ainda assim, com relação à liberdade humana, a questão da liberdade humana, ele era favorável à visão predominante, de que seria a visão de Tomás de Aquino, de que então o livre-arbítrio ainda existiria paralelamente aí a questão da soberania divina. Já Lutero vai dizer então que a vontade é escrava do pecado. Efésios 2, do 1 ao 5.
que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, ao ver apenas a exposição desses versículos aqui, veja que Lutero está dizendo, morto, a Bíblia então nos retratando como morto não tem direito, morto não tem visão, morto não consegue fazer nada porque é morto não tem vida. Então é necessária uma ação primeira de Deus na vida do ser humano para que ele possa aí sim voltar-se para Deus. Então, até sustentando aqui, ou dando continuidade àquilo que Lutero entendia, ele diz o seguinte: na questão espiritual, ou vamos colocar assim, quanto à salvação, quanto à busca de Deus, até corroborando aquilo que já lemos lá em Romanos 3, 10 a 12, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer, todos se desviaram. Ele está dizendo, todos realmente se desviaram. Só pode se voltar a Deus aqueles os quais Deus, então, com a sua graça divina, age sobre eles, fazendo com que eles se voltem para Deus. Ou seja, se Deus não nos der vida, espiritualmente falando, nós não conseguimos nos voltar em arrependimento e fé para Ele. Esse é o entendimento aqui de Lutero. Então, em assuntos espirituais, a vontade está cativa ao pecado. Então, o homem não vai fazer algo contra a sua vontade, porém, a sua vontade está cativa ao pecado. João capítulo 8, verso 34, diz, por exemplo, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, é como se ele estivesse dizendo que se a gente comete pecado, nós somos escravos dele. Se nós, a visão, a condição de escravo, né, é que você não tem liberdade para escolher o que você quer fazer, né? É basicamente um entendimento de que a gente, enquanto debaixo da ação do pecado, a gente não pode não pecar, né? A gente não consegue não pecar. A partir do precisa acontecer alguma coisa na nossa vida, e isso chama-se graça de Deus agindo em nós através da fé, ou sermos regenerados, né? Para que nós possamos aí sim responder de forma positiva, e aí sim a gente pode não pecar, mas até então a gente não consegue. O ponto de Lutero é basicamente esse. Em assuntos espirituais, então, a vontade está cativa ao pecado, mas há liberdade no sentido de existir, né, em questões terrenas. É óbvio, o homem pode escolher com quem eu vou casar, para que time eu vou torcer, aonde eu vou trabalhar, isso a gente até, né, onde vai estudar e assim sucessivamente, quantos filhos vai ter, você tem liberdade, né? Continuando ainda, nós temos uma última visão, que é aquela que tem, vamos dizer assim, perdurado até os dias atuais, que é a visão do calvinismo e a visão do arminianismo. A visão calvinista é uma visão que sucedeu aí, no caso, ao luteranismo. Eu vou falar em relação a esses 3 pontos especificamente, vou estar colocando a respeito disso, né? Onde ele diz, né, a respeito da característica de cada uma delas. Eu vou até colocar comparativamente as duas, para que você possa ter uma noção. Então, a característica com relação à soberania de Deus, qual era o entendimento de Calvino? Calvino entendia que a eleição era incondicional e irresistível, ou seja, Deus então, aqueles que ele elegeu ou conheceu de antemão, ele chamou, e esse chamado de Deus então era irresistível para esses eleitos, né? Deus então é absolutamente soberano. Se Deus determinou salvar alguém, não tem como essa pessoa dizer não quero. Basicamente isso. Eu sempre, né, gostaria de falar aqui que no caso de Calvino e Armínio, né, Calvino viveu num período, Armínio viveu num período posterior, então eles não se conheceram, não conviveram, e na verdade as suas ideias depois é que foram ser debatidas, né? Mas o ponto então é que Armínio, no caso, né, ele vai dizer que Deus é soberano, mas a salvação depende da decisão livre do indivíduo. Ou seja, ele vai trazer de volta, né, esse entendimento a respeito do livre-arbítrio humano. Aí nós poderíamos até entrar em mais detalhes a respeito disso. Eu tenho alguns vídeos nos quais eu trato a respeito desse assunto, de cada um dos pontos
tanto do calvinismo quanto do arminianismo. Eu vou até deixar o link aqui, né? Nós falamos sobre isso, sobre cada um dos pontos, mas basicamente o que nós podemos entender aqui, teoricamente, Armínio entendia que Deus, então, restaura o livre-arbítrio do homem, por ocasião também da morte de Cristo, da obra de Cristo, abrindo a possibilidade para que o homem aí, estando com o seu livre-arbítrio restaurado, ele possa, então, responder positivamente ao chamado da salvação ou negativamente ao chamado da salvação. Em linhas gerais, o que acontece? Um sistema, que é o do arminianismo, e o outro do calvinismo, um vai exaltar mais a questão da soberania divina e o outro vai exaltar mais a questão da liberdade humana, né? Eles estão pautados, alicerçados em cima desses pontos. Ou seja, se você derrubar um ponto, todos os outros vão cair, e a mesma coisa com o arminianismo. Com relação ao livre-arbítrio, o entendimento de Calvino, ele dizia que a incapacidade humana existia na questão de escolher a Deus sem intervenção divina, ou seja, o homem, por conta da depravação total, que seria aí o primeiro ponto, né, daqueles 5 do calvinismo, onde o homem seria totalmente incapaz de buscar a Deus na condição em que ele se encontrava, o que Lutero já falou: morto, escravo, né, filhos da ira, filhos da desobediência, né, cegos, né, nós somos retratados assim na Bíblia, enquanto pecadores. Ou seja, é necessário que algo aconteça na nossa vida para que a gente possa sair desse estado. No calvinismo, ou melhor, no arminianismo, o ser humano então tem liberdade para aceitar ou rejeitar a salvação, mas ele passa a ter essa liberdade para aceitar ou rejeitar a partir do momento em que a própria graça de Deus age sobre ele, que a gente chama no arminianismo de graça preveniente, ou seja, Deus então ele infunde graça a todos, né? Porque aí no caso a salvação seria para todas as pessoas, a expiação de Cristo não teria sido limitada a apenas aqueles que ele elegeu, mas sim a todas as pessoas, tornando possível aí as pessoas com o seu arbítrio restaurado poderem escolher a Deus ou não escolher a Deus, ou rejeitar, né? E por último, a questão da salvação, né? No calvinismo é entendido como um dom de Deus apenas para os eleitos, né? Então a salvação não seria para todos, mas apenas aqueles os quais Deus elegeu, como lemos, ou como vamos ler daqui a pouco Romanos 8, 29 e 30. E no caso do arminianismo, ela é oferecida a todos, mas ela é condicionada à fé, óbvio, né? A pessoa precisa crer, né? Isso a própria Bíblia diz, né? Que a salvação, por exemplo, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crer em Jesus Cristo será salvo, né? Então, isso é muito claro para nós. Algumas perspectivas filosóficas. Podemos falar a respeito do determinismo teológico, né? Que são algumas ideias que surgiram a partir daquilo que Agostinho, que esses teólogos, tanto desses períodos anteriores, foram levantando essas questões, né, que foram sendo debatidas e virando temas filosóficos. Por exemplo, todas as coisas então são determinadas por Deus. Segundo ponto, Deus é a causa inicial e final de todos os acontecimentos, ou seja, todas as causas secundárias, e aí entra, por exemplo, a liberdade do homem, a vontade do homem, os desejos do homem, elas estão subordinadas à causa inicial, que é a própria vontade de Deus. Nós temos, então, nesse determinismo teológico, tudo está determinado por Deus. Não há absolutamente nada que esteja fora do controle dele. Já o libertarianismo seria o oposto. Os humanos, então, eles têm o livre-arbítrio absoluto, ou seja, o homem não teria perdido seu livre-arbítrio por ocasião, por exemplo, da queda do homem lá no Éden. Porque, em tese, quero que você entenda aqui, Adão, por exemplo, e Eva foram criados numa condição, né, de natureza, de vontade livre, né, a imagem e semelhança de Deus. Então, Adão foi criado bom, havendo a possibilidade dele, Adão, fazer algo contra a sua natureza, que era boa, né, que seria pecar ou desobedecer a Deus. E o teste estava lá: olha, desse fruto aqui você não vai comer, do dia que você comer dele, certamente você morrerá. Então, a partir do momento em que Adão toma a decisão, e ele tinha liberdade para isso, de tomar a decisão de comer daquele fruto e desobedecer a Deus, ele pecou. Então, ele tendo seu livre-arbítrio, ele agiu com a possibilidade de fazer o mal. Então, a partir de Adão,
em tese, todos os homens, toda a humanidade, a partir de então, passou a não ter essa liberdade de não conseguir, né, não pecar. Então não tinha como a pessoa escapar de não pecar. Ele vai pecar inevitavelmente. E nós pecamos, e a prova disso é que somos pecadores, né? Pecamos por pensamento, por palavra, por ação, por atitude. Então esse que é o grande ponto. Mas Adão tinha o poder de não pecar, mas ele optou por fazer isso, né? Então os humanos acabaram, né? Aqui está dizendo que eles ainda têm o arbítrio. Se livre-arbítrio é você agir, né, de acordo com a sua vontade, sem ter nenhuma causa anterior, né, ou alguma influência externa, nós não poderíamos ser influenciados nem por Deus, nem pelo inimigo das nossas almas e nem pela nossa própria natureza, pela nossa própria carne. Mas o contexto bíblico está dizendo que nós somos escravos do pecado, e como escravos do pecado a gente não consegue se libertar disso. Há alguma coisa que nos influencia, né? Nesse caso, inclusive negativamente. O conhecimento de Deus, então, não limita as escolhas humanas nesse sistema do libertarianismo. Então, é como se Deus, então, estivesse aguardando, né? Ele tem conhecimento de tudo, mas basicamente é como se ele tivesse o seguinte: Deus sempre procurasse permitir que nós fizéssemos as melhores escolhas para maximizar o potencial daquilo que Deus planejou para nós. É um sistema meio complexo, mas é basicamente isso que fala o libertarianismo. Alguns exemplos bíblicos para nós falarmos a respeito das duas questões, tanto da predestinação ou da questão da soberania divina e da responsabilidade humana e livre-arbítrio. Então vamos ver aqui. O primeiro deles, Efésios 1:11, diz o seguinte: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nós fomos feitos herança, predestinados. A palavra predestinado está ali, né? Então não adianta dizer que não tem, ela está inserida na Bíblia. Romanos 8, 29 e 30 diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Né? Veja que o apóstolo Paulo está citando aquilo que Deus fez, inclusive no passado. Né? Para ele era ação já concreta. Né? E nós temos aqui com relação a livre-arbítrio e responsabilidade humana. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E nós temos aqui Josué 24:15, que diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, então está dizendo para o seu povo, né? Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, veja que aqui Josué está propondo para o povo: vocês escolham quem vocês sirvam, se os deuses dos seus pais da além do Eufrates, né, remontando aí o período de Abraão, né, antes de descer e ir para a terra do Egito e agora subir para a terra de Canaã. Está falando aos deuses que habitavam, que eram cultuados naquela terra de Canaã, né? E depois ele diz, e finalmente ele fala: olha, eu vou servir ao Senhor, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor, conclamando para que o povo fizesse o mesmo, né? Então veja que ele está colocando a responsabilidade dessa decisão sobre eles. Algumas interpretações modernas a respeito do tema, né, da soberania divina e da liberdade humana ou do livre-arbítrio, né? O compatibilismo, então o nome já está dizendo compatibilismo, ele está tentando compatibilizar as duas verdades, né? Deus é soberano e a responsabilidade humana coexiste com essa soberania. Esse princípio então está associado, né,
a Agostinho e a Calvino. Nós podemos citar como exemplo Atos 2, capítulo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Aqui Pedro está discursando pós o derramamento do Espírito, Pentecostes, o pessoal falando na língua das pessoas que estavam ali ao redor, e Pedro então está discursando, e esse versículo que ele está falando, exatamente nessa passagem, ele está dizendo o seguinte, que Cristo então foi entregue pelo desígnio de Deus, pela vontade de Deus, pela presciência de Deus, né? Mas aí ele diz, vós o matastes, né? Dizendo que eles a quem mataram, crucificando por mãos de iníquos. Então, ao mesmo tempo que aquilo fora determinado por Deus, foi executado pelas pessoas, né? Então, mas as pessoas estavam cientes, elas não foram robôs, né? Veja, né? O que ele está dizendo aqui, nessa questão do compatibilismo, é que nós não seríamos autônomos, né? Ao mesmo tempo que Deus, então, exerce o seu poder, a sua soberania, nós conservamos uma certa liberdade, mas não é o livre-arbítrio, ou seja, a gente conseguir fazer as coisas sem que haja nenhuma influência externa sobre nossas vidas. Esse é o ponto, né? Já o molinismo, que é proposto por Luiz de Molina, Deus então conhece todas as possibilidades futuras, que a gente chama, eles chamam lá de conhecimento médio, né? E decreta aí um futuro levando em conta as escolhas humanas. Então ele vai analisar todas as possibilidades, ou seja, Deus então viajaria no tempo para ver as situações, o desenrolar delas lá na frente, e consegue, com base naquilo que ele sabe que vai acontecer, então ele fazer a melhor escolha segundo a sua vontade. E isso sem ferir a liberdade humana, ou até mesmo levando em consideração essa escolha, né? Se ele está conhecendo, ele vai permitir que a pessoa faça a melhor escolha, né? Problemas práticos e éticos. Então nós vamos agora discutir aí a questão da implicação dessa questão da soberania divina e da liberdade humana, né? Ou do livre-arbítrio. Como então explicar o mal e a responsabilidade humana em um mundo controlado por Deus? Temos que, geralmente é uma pergunta que as pessoas fazem. Geralmente quem não crê em Deus vai falar, poxa, como pode Deus dizendo que é bom permitir que aconteça desgraça no mundo, tragédias, enchentes, terremoto, aquela coisa toda. Poderíamos falar muitas coisas a respeito disso, mas basicamente o que nós podemos falar é ficar com aquilo que a Bíblia mesmo revela, né? Na questão da moralidade. Deus então ele pode anunciar o que vai acontecer porque ele planejou. E além de planejar, ele tem poder para realizar. Aí, pelo outro aspecto, então, vamos ver a questão da oração e da ação. Ou seja, como a soberania divina, então, afeta a necessidade e a eficácia da oração e das ações humanas. Ora, se Deus é soberano sobre tudo e tudo já está determinado, para que eu preciso orar? Vamos ver. Aquilo que o próprio Jesus nos manda insistir em pedir as coisas a Deus. Por exemplo, lá em Mateus 7, do 7 ao 8, diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou seja, o Senhor Jesus está insistindo que nós devemos então buscar e pedir a Deus as coisas. Se não fosse assim, para que ele ia dizer para a gente pedir, né? Porque ele está dizendo exatamente isso, porque do contrário, se você não fizer, não vai acontecer, né? Se devemos insistir em oração como a viúva diante do juiz, isso está lá em Lucas, capítulo 18. Do 1 ao 7 diz o seguinte: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna
julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então o ponto que ele está dizendo é, se a gente então não orar, por que isso? Porque Deus determinou que a oração então teria um papel importante na obtenção de bênçãos. Ou seja, devemos orar, e orar bastante. Então, concluímos, dizendo a respeito do seguinte, que a responsabilidade humana e a soberania divina, elas não são antagonistas ou antagônicas entre si, mas elas são complementares. Quando você lê só o verso 12, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se lêssemos apenas o 12, íamos entender muito claramente que, olha, está na nossa mão desenvolver a nossa salvação, nos aperfeiçoar na santificação, etc. e tal. Se lêssemos apenas o verso 12, iríamos entender então que estaria apenas nas nossas mãos a questão da nossa salvação, que dependeria inteiramente de nós. Mas o verso 13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, a vontade de Deus, agindo através da nossa vontade, vamos colocar assim. Podemos imaginar então a soberania divina e a responsabilidade humana como trilhos de um trem no qual nós estamos ali, em cima desses trilhos caminhando. E esses trilhos que não se tocam, vão se encontrar lá na eternidade. E lá na eternidade é que nós vamos entender como que esses se encontram, Então, basicamente, era o que eu tinha para passar para você, a respeito da soberania divina e do livre-arbítrio, da liberdade humana, da responsabilidade humana. Que Deus te abençoe. Até a próxima.